Bom dia, então, a todos. Esse aqui é o nosso 12º encontro, falando em sucessão. Esse formato tem sido super legal, está rolando cada vez mais solto, com mais participantes, cheio de clientes, amigos interessados nos temas sucessão e governança, que são as especialidades da Uni. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério. Eu, ao lado das minhas sócias hoje aqui, a Ana Rita e a Cíntia, a gente vai realizar mais esse encontro, que vai ter como tema a governança e educação inclusiva. A gente realiza esses encontros falando em sucessão todos os meses e ele tem como objetivo a troca de experiência entre famílias empresárias. Então, sempre aqui estão conosco membros de famílias empresárias, sejam sócios, herdeiros, sucessores, para aprender e se inspirar com várias famílias que passam por aqui trazendo seus depoimentos. A gente tem muito orgulho, né, de dizer que a Uni é única no Brasil. A gente integra um método muito próprio, uma equipe multidisciplinar e a gente tem também uma atuação acadêmica bastante forte. A Ana Rita, minha sócia, coordena o curso da GV de pós-graduação em gestão de empresas familiares já há bastante tempo. A Ana, a Cíntia e eu somos professores da FGV. E, recentemente, também, eu passei uma temporada em Nova York e fizemos a conexão do Baruch College de Nova York com a Uni para essa troca de experiências internacionais. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a dinâmica desse encontro? Tá? O encontro tem duração de 1 hora. Todos vão poder fazer perguntas pelo chat. A Cíntia vai administrar essas perguntas e vai incluindo naturalmente as perguntas dentro do nosso bate-papo aqui com os convidados, tá bom? Durante todo o encontro, os microfones de vocês vão permanecer fechados. E hoje a gente tem convidados aqui mais do que especiais. O primeiro deles é o Rodrigo Mendes, um amigo de longa data. Juntos a gente passou por bons e maus bocados em projetos bem desafiadores lá na Accenture, né, Rodrigo? Quando a gente era garoto. Você ainda continua garoto. O Rodrigo é o fundador e CEO do Instituto Rodrigo Mendes. E o que é o Instituto Rodrigo Mendes? É uma organização sem fins lucrativos que tem já 25 anos de existência, que tem como missão colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum. O Rodrigo é formado na GV, é mestre em gestão da diversidade também pela GV. O Rodrigo é membro do Young Global Leader, do Fórum Econômico Mundial, é empreendedor social daquele órgão indiano super importante, a Ashoka. Ele também atua no conselho de diversas organizações aqui do Brasil. Ele também é consultor da Unesco, né, e também do governo de Angola. E a mais recente exposição dele no mundo editorial é que ele se tornou colunista do UOL, né, em 2019, e lá vocês podem acompanhar os artigos do Rodrigo, que são super interessantes. E para fazer dupla com essa fera, que é o Rodrigo, a gente trouxe outra fera, que é o Carlo Andrea Balduco, vice-presidente da Balduco. O Carlo é membro da 3ª geração. A empresa Balduco é uma empresa familiar de muito sucesso aí ao longo dos seus 70 anos, e, para quem não sabe, ela é a maior fabricante de panetones do mundo. Aproveitando até o clima de Natal, lembrem-se dos panetones Balduco, hein, Carlos? Sempre. Sempre. Então, além da gente ser muito fã do panetone, a gente tem uma profunda admiração pela Balduco, porque a Balduco se posiciona estrategicamente como uma empresa de família para família. Vocês devem ter notado, né, que eles usam há décadas esse slogan da família Balduco para a sua família. Isso para a gente é música para os ouvidos, porque a gente que trabalha com empresas familiares sabe, né, do cuidado, do carinho, da responsabilidade que as empresas familiares tratam os seus negócios, seus colaboradores, clientes e todo o entorno. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje vocês, né, vão conhecer o Carlo e vão ter mais clareza de como é que é possível perpetuar um legado familiar, como é que é possível investir de forma responsável em iniciativas sociais que fazem diferença no mundo, né, como vocês vão conferir aqui com o Rodrigo e o Instituto Rodrigo Mendes. Então, muito legal. Brigadíssimo, Rodrigo e Carlo. Eu queria começar com o Rodrigo. Rodrigo,
seria muito legal você contar um pouco da sua trajetória, da sua história e do nascimento e até como é que está o Instituto hoje. Obrigado, Rogério. Prazer estar com vocês. Como o Rogério comentou, a gente é amigo há muito tempo. Eu comecei minha carreira como consultor de empresas lá na Accenture. Em 98, eu estava ainda na faculdade, era estagiário da empresa, e o Rogério foi meu primeiro parceiro. A gente trabalhou na Sadia por pelo menos meio ano, implementando lá o famoso SAP. Enfim, desde então, né, a gente tem uma conexão, a gente se dá muito bem e tenho também muito respeito, muito orgulho pelo que o Rogério construiu como carreira. Então, parabéns à Uni. Agora vocês estão chiques, né, fazendo conexões com Nova York e tal. Muito legal. Bom, eu nasci em São Paulo, numa família de classe média, família de professoras. Minhas tias, minha mãe davam aula em escolas públicas. Né, meu pai era engenheiro, e então a educação era um tema lá em casa. Eu acabei estudando num colégio alemão e era apaixonado por esportes desde criança, inicialmente por futebol. Joguei muita bola no Pinheiros, foi onde eu costumo contar que foi onde eu comecei a criar minha identidade, ganhar confiança, era uma atividade em que eu tinha uma sorte ali, conseguia me destacar de alguma forma. Depois eu me tornei remador, fui federado pelo Corinthians, competi em várias categorias por 2 anos. Acho que o remo foi minha grande escola de disciplina, trabalho em equipe. E o meu objetivo era ser médico, por causa do esporte. Eu, quando tinha 13 anos, levei uma pancada no joelho que me tirou totalmente do mundo do esporte por mais de um ano, até que eu fui encaminhado por uma cirurgia de menisco, e chamava-se Gilberto Camanho, o ortopedista, era um especialista em esportistas, e aquilo resolveu. Tratava os melhores atletas do Brasil, Camanho, né? Pô, você lembra? Eu não sei se ele está vivo, Nossa, cara. Até fumava um charutão lá no consultório. E aí isso resolveu totalmente meu problema, né? Depois de 3 meses eu voltei a jogar bola sem nenhuma dor. E eu fiquei encantado com esse negócio do médico poder devolver para a pessoa bem-estar. Falei, acho que é isso que eu quero fazer da vida. Pus na cabeça que eu ia ser médico, fui com esse plano até o cursinho pré-vestibular, quando eu passei por um breakthrough. Outro dia o Paulo Lima da Trip falou que foi um ponto de mutação. Eu estava saindo de casa e levei um tiro. 2 assaltantes se aproximaram do meu carro sem falar nada. Um deles já disparou, a bala atravessou meu pescoço. Isso gerou uma lesão, né, na coluna, e a consequência foi a imobilidade abaixo dos ombros, que é chamada de tetraplegia. Então, vocês imaginem, com 18 anos, né, completa mudança de rumo. Eu fiquei praticamente 4 anos só dedicado a 8 horas por dia de fisioterapia, para todos os tipos que vocês possam imaginar. Fui para um centro de reabilitação fora do Brasil, mas tive apoio incondicional da minha família, amigos, tive acesso aos melhores médicos. Então, em nenhum momento me faltou ajuda. E aí, conforme eu comecei a frequentar essas clínicas de fisioterapia, eu comecei a perceber que, na verdade, eu era uma exceção, né? A maioria das pessoas que passam por acidentes ou nascem com algum impedimento enfrentam também pobreza, né? Não tem condições nem de arcar com custos básicos, né? Eu lembro muito de uma família desesperada, de uma mãe chorando na recepção da clínica porque não tinha mais como pagar. Eu vendo aquilo começou a me incomodar muito. Comecei a ver que as coisas não iam bem, né, nesse mundo que era distante de mim. E ao mesmo tempo, você perguntou, né, como é que eu criei o Instituto, Rogério? Ao mesmo tempo, eu recebi tanto apoio, mas era tanta gente, vocês terem uma ideia, eram pelo menos 50 pessoas toda noite na sala de espera ali da semi-intensiva do Einstein, durante 2 meses. Né? É uma fase da vida que a gente tem a turma da escola, tem a turma do clube, enfim, são muitas turmas, né? E o pessoal ainda não tinha filhos.
e aquilo mexia comigo, né? Eu vendo quantas pessoas estavam ali à disposição para o que precisasse. Então, juntando, eu acho que uma certa necessidade existencial que nasceu em mim de agradecer, o tal do giving back, né? Uhum. Por tudo isso, e ao mesmo tempo por esse incômodo que foi, né, crescendo em mim, por saber que eu estava numa camadinha da sociedade e que além das coisas que eu já percebia, né, ainda tinha esse lado perverso, né, de famílias que não tinham nenhuma perspectiva. Achei que eu podia fazer alguma coisa, né? Comecei modestamente, era muito ainda jovem, sem noções assim do que viria pela frente, mas encarei e fundei esse instituto que agora, né, completou 27 anos e seguimos aí apaixonados, né, por essa oportunidade, eu diria, da gente melhorar a educação no Brasil. Tem muita coisa a ser feita, vocês sabem, vocês acompanham. A qualidade do ensino ainda é muito aquém do que a gente precisa, né, diante dos sonhos do Brasil ser, né, o país do futuro, o país, né, do qual a gente se orgulha. E é isso que eu faço com muita vontade e vou poder contar mais aqui para vocês. Legal. Maravilha. Rodrigo, a tua história ela é emocionante e sensibiliza muito a gente, né? E em algum momento você migrou, né, essa sua intenção para educação inclusiva, né? Que é hoje o mote do Instituto, né? Explica para a gente por que educação inclusiva é importante. Então, Ana, eu depois que eu passei por esse momento ali de me recuperar fisicamente, prestei vestibular e segui minha vida. Me formei na GV, comecei, como eu falei, minha carreira numa empresa, vamos dizer, uma gigante global. Quer dizer, o fato de eu ter tido acesso à educação fez com que esse fator, essa mudança na minha característica física, não impedisse que eu tivesse meus sonhos e seguisse com inúmeras possibilidades de me realizar e de deixar uma herança para o mundo, mais do que me realizar, deixar uma herança para o mundo. A gente está falando de herdeiros aqui, né? Então, para mim é isso que a gente, né, tem como caminho necessário, oferecer educação para esse segmento que historicamente ficou de fora, né? Que representa, se vocês têm ideia, gente, representa, segundo a OMS, a fonte que a gente respeita, 15% da população do planeta. Estamos falando de 1 bilhão de pessoas, né? Todos os tipos de deficiência, etc. Né? Basta olhar nas famílias, quando a gente olha para os nossos parentes, amigos, né? É raro não ter uma criança, um primo, um conhecido que tenha algum impedimento, né? Então, foi por aí que eu resolvi caminhar, Ana, e comecei a estudar, comecei a pesquisar que tipo de educação, né? Quais eram as tendências, o que se percebia como mais avançado, etc., para que essa criança pudesse se desenvolver. E aí, né, que eu fui entender, resumindo assim, hoje, internacionalmente falando, o principal marco, em termos de diretrizes, é a Convenção da ONU, né, uma convenção assinada em 2006, e essa convenção, né, com base em tudo que se aprendeu ao longo da história, promulga, defende que a criança, para ela se desenvolver, para ela ter a chance de alcançar o seu melhor, seja qual for o tipo de deficiência, ela precisa ser o tempo todo estimulada, ela precisa ser desafiada, ela precisa interagir, né? E isso acontece de verdade no ambiente da vida real, do reflexo do que a sociedade, né? Numa escola onde ela conheça e tenha a chance de interagir com outras crianças, que é diferente do que a gente fez por muito tempo, né? O modelo da escola especial, onde se isola essa criança o dia inteiro, foi uma tentativa importante, né? O que a gente tinha ali como recurso foi o que a gente entendeu, né, como sociedade,
possível naquele momento. Agora, hoje, com tantas tecnologias, né, de acessibilidade, com tantos recursos disponíveis a baixo custo e com o amadurecimento da própria pedagogia, a gente investe nesse outro paradigma de escola, que é a escola inclusiva, que não é simplesmente matricular. Eu e Carlos já falamos muito sobre isso, né, Carlos? É um desafio. Você precisa criar um conjunto de serviços de apoio. Você precisa transformar a escola, né? Não é nada trivial, mas é o que a gente tem feito com exemplos né, várias partes do mundo, do Brasil também a gente já tem exemplos muito, muito inspiradores. E é por aí que a gente vem percorrendo a nossa missão. Muito legal. O Carlos, você pode contar um pouco para a gente da história da sua família? E aí você conecta com isso que o Rodrigo está falando. Como é que vocês, né, como a família Balduco, se conectou ao Instituto? Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês deram as mãos nisso? Tá. Bom, eu vou... Enfim, igual você no início comentou, quer dizer, nós somos uma família razoavelmente pequena. A Balduco está completando agora, no próximo ano de 22, 70 anos de Brasil. Os meus pais vieram de uma cidade na Itália que chama-se Torino, mas se conheceram no Brasil. Meu pai veio com 18 anos, a minha mãe com 13. Enfim, e aí teve um desenrolar importante. A família da minha mãe era de uma doceira muito tradicional aqui quando eles vieram, que chamava-se Duca, que tem até hoje. E a família do meu pai, enfim, viu a oportunidade de começar a fazer um produto que não tinha no Brasil, que poderia ser consumido para outras nacionalidades e não só os italianos, e começou com panetone. Ele não era, por ofício, da panificação, então ele trouxe uma pessoa e aí ele começou. Mas basicamente, enfim, essa foi a história da empresa. Hoje nós somos na frente da empresa, na parte operacional, eu e meu irmão Máximo. Eu tenho uma irmã Silvana, que ela participa, mas operacionalmente ela não tem uma função executiva. Hoje, depois de quase 70 anos, nós nos demos ao luxo de colocar pela primeira vez um CEO de fora. Então, essa pessoa começou há 6 meses na companhia, então isso também está sendo, de certa forma, um pouco um alívio, porque a gente tem um pouco mais de tempo de estar olhando um pouco mais o estratégico, um pouco mais de longe, sem o dia a dia da companhia. Então, esse luxo vem com o tempo. Eu acho que é uma questão de credibilidade, de conforto com as pessoas que você conhece. Era uma pessoa que já estava no nosso conselho consultivo, então hoje eu te diria que as coisas estão mais fluídas. Na questão do Rodrigo, a minha irmã, eu vou mencionar, eles moravam no mesmo condomínio em São Paulo. A minha irmã morava, agora eu não me lembro, ela já se mudou de lá faz muito tempo, e o Rodrigo morava no mesmo prédio, e ela um dia, e eu estou falando isso, Rodrigo, me corrige, mas isso deve ter 20 anos, ou muito próximo disso, né? 25 anos, Carlos, 25 anos que a gente se conhece. E aí acho que ele estava iniciando, imagina que o Instituto tem quase 30 anos, 27 anos, enfim, e ele estava iniciando, e eu já ouvi várias vezes a história dele, quer dizer, é uma história muito linda pela resiliência dele, enfim. Conheço pessoas que conhecem ele, então nós sempre tivemos muito boas referências do Rodrigo, e a minha irmã me apresentou a ele, e a gente começou a trabalhar em alguns projetos. Na época, o Instituto estava voltado um pouco mais para a forma das pessoas especiais com pintura, né, Rodrigo? Que, nossa senhora, que pintavam com o pé, com a boca, enfim, era um negócio espetacular. E a gente tem uma linha de biscoitos que chama Biscoito Champanhes, e que são os biscoitos mais antigos da companhia. E a gente colocava esses cartões de pintura atrás do biscoito. E as pessoas recortavam e podiam começar a mandar um para os outros, enfim. E aí começou. Aí houveram alguns projetos juntos, outros projetos com outras categorias, até que, há um tempo atrás, o Rodrigo, conversando com ele,
ele me comentou a respeito do endowment, que acho que vocês vão conversar, e a gente extremamente fazia todo sentido pela filosofia que a gente vinha seguindo, enfim. Aqui também a gente começou com o nosso instituto há quase 4 anos atrás e dentro da questão da educação inclusiva tinha tudo a ver, e a gente caiu de cabeça conhecendo o Rodrigo há tanto tempo e sabendo da seriedade de todo o instituto, de toda a equipe, do time, enfim. E aí foi essa nossa aventura que a gente tenta se ver mais. O Rodrigo outro dia vinha aqui almoçar, mas ele teve uma reportagem, agora eu me recordei, era com o Pedro Bial. Ele fez, acho que uma aula. Pedro Bial. Recentemente ele esteve no Pedro Bial. Isso mesmo. E aí não deu para ele vir, mas enfim, é uma história que a gente vem acompanhando há muito tempo e que nos dá muito prazer de poder estar junto. Ele só tem fera dentro do Instituto Rodrigo Mendes, ali também os doadores são nomes assim que dá orgulho de estar próximo, então pela seriedade, enfim, do Instituto, pela transparência, pela governança, tudo mais. Então é isso, um pouquinho foi aí que a gente começou a estar mais envolvido. Que legal. O Rodrigo, a gente sabe que historicamente, né, as organizações, né, sem fins lucrativos, elas sofrem muito com a inconstância das doações e da geração de receita. Então, os projetos eles sempre ficam, né, suscetíveis aí ao ritmo de investimento e tal. E aí, um dia, vocês estudaram essa estrutura que tem esse nome chique aí, que é o endowment, e vocês são pioneiros aqui no Brasil. Acho que são pouquíssimos endowments que tem. Eu queria que você contasse um pouco para que ele serve, como é que ele ajuda, né, um instituto e dá um pouco de ideia aqui para a gente dessa estrutura de endowment. Vamos lá, Rogério. No Brasil, esse setor social, ele ainda opera a partir de uma lógica de calendário anual, ou seja, né, as organizações sociais, elas fazem seu planejamento em relação aos seus projetos, né, tem lá seu orçamento, buscam apoiadores, né, e aí implementam esses projetos, depois prestam contas e torcem para que consigam a renovação, uma continuidade dos seus apoios. Estou simplificando, né? Tem doações de indivíduos, mas enfim. As grandes organizações que ainda vivem nesse modelo operam assim. E aí existe uma enorme incerteza, né? As empresas mudam suas políticas, o contexto econômico muda. Então, você chega aí, em geral em novembro, começo de dezembro, sem saber, né, qual o patamar de recursos você vai ter. Então, isso, vocês imaginam, isso inviabiliza você trabalhar com plano de carreira, trazer talentos, ter visão de longo prazo, de fato ser ambicioso, né, em relação ao que você quer gerar, com impacto social. E aí, no nosso caso, né, o assunto endowment surgiu em 2008, lá com a Avalanche Lehman Brothers. A gente teve, tipo, da noite para o dia, um corte de 50% da previsão de apoios. Fomos para uma reunião de conselho e o pessoal falou, gente, isso não tem como trabalhar assim, esse negócio não vai dar certo. Precisamos ter uma outra estratégia de sustentabilidade. E aí, resumindo, né, o endowment, vocês devem conhecer, o endowment é uma ferramenta, né, voltada ao planejamento de longo prazo, à profissionalização, à geração de legado, né, no setor social, no setor educacional, que é um ativo, né, é um recurso que é blindado, né, ele precisa ter uma massa crítica importante, e o rendimento real desse recurso é destinado às despesas correntes, à inovação, enfim, aquilo que a organização define como sua própria estratégia. Eles são muito comuns no mundo das universidades, né? Harvard, Yale, Stanford tem acho que os grandes endowments, são exemplos aqui. No Brasil, isso ainda é incipiente, a gente não tem nem legislação praticamente que estimule. Tem agora uma lei recente, mas que muito ainda muito precária, né? A questão da isenção fiscal para o doador ainda não é clara e muito limitada. Mas, enfim, a gente encarou esse negócio. O primeiro passo foi achar um padrinho no setor financeiro, né? A gente sempre foi muito
muito próximos do banco JP Morgan, que era um doador, e aí eles também estavam querendo fomentar esse assunto. Criamos, então, o projeto, que já está completando aí 5 anos, está indo muito bem, né? Então, temos JP Morgan e Matos Filho, né? O escritório de advocacia, como os padrinhos oficiais, e aí foram se juntando, como o Carlos falou, uma série de investidores, de doadores, né? Nomes extremamente respeitados, tanto no setor financeiro quanto no setor corporativo mesmo. E a gente, né, segue aí uma meta de captar 50 milhões e está dando muito certo, né? É a forma da gente ter um outro estágio de atuação no Brasil. Depois eu posso dar mais detalhes. Só para encerrar aqui, a Balduco entrou como uma apoiadora, foi uma das primeiras como pessoa jurídica, né? Em geral, a gente começou na figura das pessoas físicas. No ano passado, a gente estruturou essa questão para pessoas jurídicas apoiarem. A gente tem uma forma da empresa usufruir de um benefício fiscal. E a empresa, o que é muito legal, Rogério, a gente lançou um reconhecimento que é um selo da educação inclusiva, né? É isso que eu ia fazer lá nessa última visita ao Carlos. Eu ia fazer a entrega presencial do selo lá da Balduco. A gente vai fazer isso nas próximas semanas, aí espero. Mas, enfim, tem uma série de contrapartidas, né? A empresa recebe consultoria sobre acessibilidade, a empresa vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz. Diversidade e inclusão é uma temática necessária na época ESG que a gente vive. A gente apoia os parceiros também com isso. Enfim, temos aí um conjunto de ações para as empresas verem valor, não só no que vão deixar, mas no que elas vão ganhar, no sentido de crescimento organizacional. Então, fica aqui até o convite, quem quiser saber, conhecer mais. A Heloísa, a Elu, está aqui do meu lado, ela lidera o endowment no Instituto, pode depois marcar uma conversa, etc. A gente vai adorar contar com mais detalhes. Fica aqui meu agradecimento a Balduco, muito carinho por essa família que devia estar nos livros do empreendedorismo nacional, né? Tem que falar mais sobre a família. Precisamos falar mais sobre a família Balduco, né? Obrigado. Rodrigo, como você disse, o endowment ele já é um instrumental bastante mais sofisticado, né? Nem sempre foi assim a história da filantropia e especialmente no Brasil ainda incipiente, né? E a família Balduco é uma das pioneiras e uma das primeiras a apoiar, né, esse tipo de iniciativa endowment. Mas o que eu queria perguntar agora para o Carlos é como é que a filantropia entrou na família de vocês e até um pouco para a gente poder inspirar as famílias que estão assistindo aqui o nosso encontro. Como é que vocês se articularam? Por que vocês se envolveram com questões relacionadas à filantropia? Bom, como toda família empreendedora no Brasil, quer dizer, a gente nunca tem tempo para nada, né? É impressionante, as prioridades elas vão surgindo. É um país que não é para principiante, como todos falam, quer dizer, as necessidades de você dos envolvimentos, a questão fiscal, é sempre um turbilhão de coisas. Mas a filantropia, de certa forma, a gente está aqui, a base, a sede, eu moro em São Paulo, mas a sede está aqui no início da Dutra, que é na região de Guarulhos. E Guarulhos sempre apoiou muito meu pai em várias coisas, então ele tentava devolver de alguma forma para a sociedade. Então começou com um hospital aqui perto, onde ele apoia. A gente até hoje tem também tem uma questão de uma sopa que a gente patrocina até hoje diariamente. Tem esse hospital Estela Maris, onde a gente doa bastante coisa. A última foram eu acredito que foram 20 máquinas ah, meu Deus do céu, não é transfusão, enfim, foram 20 equipamentos importantes de hemodiálise. E aí tem a questão da manutenção dos equipamentos. Então, essa coisa do doar e não acompanhar é muito difícil.
E aí tem várias outras ações onde a gente está sempre, de certa forma, tentando ajudar. Era uma coisa um pouco pessoal na figura dos meus pais, onde eles sempre, de certa forma, tentaram ajudar o máximo possível, principalmente no que diz respeito à comunidade do entorno. E aí começou a se perder um pouco e muitas... Aí com aquelas questões das leis, aquelas doações onde você fazia o abatimento, agora não me lembro o nome, aí começaram-se a se perder um pouco nessa questão das doações e a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, sempre foi uma vontade nossa, vamos criar esse Instituto Balduco. A gente criou o Instituto Balduco há quase 4 anos e a gente queria formar jovens do entorno das fábricas, são 5 fábricas, então do entorno das fábricas, no ofício da panificação e preparar esses jovens para o mercado de trabalho ou, enfim, para o empreendedorismo. E foi muito satisfatório. E foi nesse período, foi logo o Endowment do Rodrigo surgiu logo nesse período, onde a gente começou a organizar nossa vida no Instituto. Então, a gente parou de fazer doações aleatórias e começou a focar um pouco mais totalmente no nosso Instituto. Então, assim, olha, mãe, se você quer doar, pô, doa lá, que a gente está precisando, né? O Instituto tem que se manter, tem os professores, tem a parte acadêmica, depois tem a parte prática das pessoas, enfim. E a gente começou a se organizar melhor com isso. Eu esqueci de falar que a gente sempre doou muito, não sei se vocês sabem, mas assim, o Panetone, ele sempre foi vendido para os supermercados numa modalidade que se o que sobrar, eles devolvem. Então, é como se fosse um comodato. Sim, Pós-Natal, existem uma sobra considerável de panetone, mesmo após todas aquelas 2 por 1, aquelas vendas que começam a acontecer. Aquelas promoções posteriores. Mas hoje, a quantidade de panetone que a gente fabrica, quer dizer, é uma quantidade, a gente fabrica esse ano, entre o mercado nacional e internacional, quase 80 milhões de peças. Então, você imagina que se sobrar aqui no Brasil 1 milhão e meio de panetones, pode parecer muito, mas para nós, graças a Deus, ainda é uma coisa considerada... E a gente doa tudo isso. A partir de fevereiro, a gente começa as doações e aí tem que ser uma coisa cadenciada, muito bem estruturada com o governo do Estado. Então, a gente sempre doou muito nesse sentido em termos de mercadoria. E aí, depois tinham essas outras doações, que eram doações pessoais, depois começamos por doações por empresa ou pelo um arranjo que nós temos aqui do escritório de família aqui dentro, que a gente tenta, de alguma forma, doar. Muito a gente doa para dentro do Instituto, a gente devolve para dentro do Instituto. E aí surgiu a questão do Endowment. Eu acho o Endowment uma das coisas mais inteligentes que já fizeram, assim. A questão que o Endowment, para parar de pé, ele tem que ter um valor razoável, igual o Rodrigo falou. Eu acho que esses 50 milhões, se um dia chegar em 100, enfim, sabendo da seriedade do Instituto, das pessoas, da governança, da transparência, enfim, poderiam surgir muito mais endowments, porque aí a questão de você doar é uma delícia doar. A gente é mordido por aquele... É bom doar, o sentimento de doar, mas doar e sabendo da origem, sabendo para onde vai, sabendo para como vai ser usado, é melhor ainda. Então, eu acho que o endowment tem muito disso, tem muito dessa questão do você preparar aquela massa de dinheiro, viver daquela renda, sabendo que está sendo bem gerida, enfim, independentemente dos dias atuais. Os endowments não tomam grandes riscos, as grandes universidades fora fazem isso muito bem feito e se mantém assim, né? Então, essa é um pouco da nossa história. Não é que a gente nasceu, essa jornada filantrópica, você vai se adaptando. Não é que a gente foi se estruturando, a gente vai se estruturando, vai entendendo, vai caminhando junto também com esse desenvolvimento. Enfim, as coisas vão ficando, também vão se sofisticando e aí você vai acompanhando e vai entendendo. Mas ela leva um tempo, não é qualquer família que
Quer dizer, primeiro você tem que se organizar, entender o que você quer realmente apoiar, qual a causa. O Rodrigo falou também da questão da educação inclusiva. Nós temos na família, sim, uma filha do meu irmão tem uma síndrome especial, meu irmão é mantenedor, mas aí é uma escola específica, porque ela não teria condições de frequentar uma escola onde ela fosse... ela não teria condições de estar dentro de uma escola normal, então ele é mantenedor de uma escola pequena, que chama-se Núcleo. Então, de certa forma, as dores, assim, a gente sabe como é que são, a gente sabe as questões do Brasil, ele mantém crianças de outros padrões também, então é algo que sempre mexeu muito com a gente. Então, tudo isso vira esse turbilhão e aí a filantropia, você vai aprendendo, vai gostando, vai entendendo, vai vendo que você tem que devolver de alguma forma. É extremamente importante essa questão do giving back para a sociedade. E assim nasceu a gente foi mordido pela mosquinha da doação. Eu também fui falar com outras famílias, eu fui entender de famílias que já faziam isso há muito mais tempo do que nós, de uma forma muito mais estruturada, conhecer outros institutos antes de abrir o nosso. E aí, até nós criamos aí um projeto político-pedagógico para o Instituto, enfim. Foi tudo sendo construído aos poucos. E aí a gente está muito orgulhoso. Hoje, igual o Rodrigo falou, o ISD, se abre o jornal hoje, se só ouve falar do ISD, e a questão do selo da educação inclusiva foi algo que nasceu. A gente ainda está vendo como nós vamos colocar isso, mas nós vamos colocar, sem sombra de dúvida, que isso é um orgulho para nós. Então, acho que é muito importante, de certa forma, contribuir da forma como a gente está contribuindo. A nossa vontade é de contribuir mais. Se Deus quiser, a gente vai poder parar e pensar e se reorganizar para contribuir mais. Mas acho que é muito importante essa forma de poder devolver para a sociedade, porque te dá um bem-estar e que é muito, muito gostoso, entendeu? É muito legal. Acho que no Brasil se doa muito pouco e se contribui muito pouco, e eu acho que justamente por isso, por muitas vezes a gente não saber o fim dessa doação, enfim, como está sendo usado isso. Então, é por isso que faltam órgãos, institutos com essa transparência, com essa clareza, como é o Instituto Rodrigo Mendes. Então, acho que é por isso que a gente está junto, está apoiando. Acho não, tenho certeza que é por isso. Perfeito. Inclusive, esse ponto específico só um minutinho, Cíntia, da transparência e da seriedade do Instituto Rodrigo Mendes é um pouco do gancho que a gente traz hoje aqui, que está relacionado à governança, né? Antes da gente ir para a pergunta que a Cíntia vai trazer, eu queria só pedir para a Heloísa contar essa curiosidade que é o prazer físico, não é hormonal que existe na doação. Você pode falar, Heloísa? Claro. Eu já tinha visto uma matéria de um jornal científico que falava que o ato de doar solta o hormônio da oxitocina, que é o hormônio dos vínculos afetivos. O ápice desse hormônio é quando uma mãe tem um filho. Então, é bem interessante. E aí, ontem, no dia de doar, vi uma nova matéria também de um jornal científico americano, né, que ontem também foi o Giving Tuesday nos Estados Unidos, e mostra que além da oxitocina, o ato de doar solta serotonina e dopamina. Então, esse é um bônus aí para quem quiser começar uma jornada filantrópica, eles chamam de Helper's High. Boa. Ou seja, tudo de bom, né? É isso. Carlos, você está mudo. Bom, eu vou encaixar aqui, então, a pergunta que veio para a gente aqui. Só um segundo, eu vou fazer um jabá aqui, porque ontem foi o dia de doar, e a gente tem, no paralelo da companhia, a gente tem uma operação de varejo que chama Casa Balduco, e ontem, no dia de doar, a gente sempre faz as fatias de panetone que são consumidas nas lojas, a gente doa, e
também para um outro instituto muito legal. Então, quer dizer, é um negócio que, se esse negócio vai entrando em todo mundo, eu acho que existe uma colaboração, uma sociedade grande com isso, e as pessoas gostam realmente, sabe? Que haja visto o que era o McDia Feliz, né? Do McDonald's, que era um negócio, que é um negócio sensacional, né? Onde se distribui carnês, não é mais o fisicamente, mas virou algo muito maior do que o próprio McDonald's, quase. Isso mesmo. Então, agora, ó, eu vou para a pergunta da Luciana, que eu acho que conecta as ótimas, excelentes falas que vocês dois tiveram até agora. Uma das falas foi não basta matricular, né? A outra foi a gente precisa conhecer e entender a causa que a gente quer apoiar. Então, essa pergunta vem nesse sentido, né? Não basta deixar que entre. O que precisa ser feito para o acesso à educação de qualidade das pessoas com deficiência e como o endowment entra nisso? Eu acho que os dois podem fazer a resposta dessa pergunta, mas podemos começar pelo Rodrigo, né, Rodrigo? Vamos lá, Cíntia. Bom, primeiro, tirar essa dúvida de que a escola, né, ela precisa mudar. A escola precisa se reciclar. Então, alguns destaques do que faz parte dessa transformação. Inclusive, gente, já peço desculpas, tem uma obra aqui, tentei até pôr o fone para melhorar, mas não vai ter muito Tudo bem, Rodrigo. A vida como ela é, isso aí. É ao vivo, Rodrigo, chama ao vivo. Elementos das lives. E aí, né, eu destacaria alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, investir na formação dos professores. Né? Os professores ainda se sentem muito inseguros. Né? Eles manifestam isso abertamente em várias pesquisas, que uma das 3 maiores urgências para eles é saber como atender uma criança com deficiência numa escola comum. Então, isso é um dos pilares do nosso instituto. A gente oferece formação em 3 modalidades: presencial, semipresencial, no formato do ensino à distância. A gente chegou no ano passado a 100 mil professores frequentando nossa plataforma de formação dos 26 estados. Né? Então, a gente investe massivamente em oferecer referências, repertório. Como é que faz? Né? Muita gente quer fazer educação inclusiva, mas não sabe como. Então, número 1, apoiar as equipes e oferecer subsídios. Número 2, é rever a rotina da escola. Né? Eu viajo o mundo todo em busca como eu falei, do que se destaca. Né? E um dos elementos é planejamento das aulas. Não tem como você fazer uma aula inclusiva se você não na sua rotina não existe um momento em que você para, senta com a sua equipe, seus colegas e pensa, discute, avalia, né, a partir do que os alunos vão demonstrando. Né? E aí você diversifica. A sala de aula inclusiva é uma sala de aula onde muitas coisas acontecem. Não é só o livro didático impresso, não é só o professor na lousa falando, esperando que todo mundo absorva o conhecimento. É uma sala de aula muito mais dinâmica, uma sala de aula onde os próprios alunos se ajudam, né? Onde esses recursos são colocados ali para serem experimentados. É uma sala de aula muito mais interessante, no final das contas, para todo aluno. E, em terceiro lugar, os serviços de apoio. Né? A escola, por ser inclusiva e receber todo mundo, não quer dizer, isso é muito bom frisar, que ela não precisa oferecer especialistas. Né? Em muitos casos, a criança vai precisar de um especialista, vai precisar de um acompanhante, vai precisar de uma série de apoios ali, mas que podem acontecer ou juntamente na sala de aula ou em paralelo, em momentos complementares. Então, acho que essa é a grande virada a partir da Convenção da ONU. Não mais substituir, olha, é complicado, não dá, vamos tirar da escola e pôr ela, ou deixar em casa, ou fazer outro tipo de encaminhamento. Não, vamos fazer a escola, né, trazer um conjunto de expertises. Né? No Brasil, a gente defende que no contraturno haja um apoio de um professor especialista e assim por diante. E aí, quem está distante pode falar, nossa, mas isso deve ser hiper complexo, mas será que é viável, é factível? Gente, tem uma plataforma que a gente mantém, um portal chamado Diversa, diversa.org.br, é o maior portal de educação inclusiva na América Latina. Tem centenas de casos. Toda semana a gente publica lá histórias de sucesso que explicam como fazer, qual era o caso,
como é que a equipe mudou a aula, como é que avaliou o aluno, como é que a família participou. Então, é incrível o que já está acontecendo. E é uma mudança de visão de mundo, né? Não é simples. Como o Carlos falou, tem casos muito complexos, né? Não quer dizer que você vai ter uma receita para todo mundo. Pode ser que tenha situações em que o aluno vá precisar de um momento para ele, com uma questão terapêutica, etc. Mas olhando como política pública, como visão de futuro, o que se percebe por evidências, por estudos, é que a criança, para ter a chance de chegar ao seu melhor, ela precisa desse tipo de ambiente. Só para fechar aqui, em 2019 eu participei de um evento na ONU, eu fui representar o Brasil em Nova York, numa conferência que mostrava casos de adultos com deficiência intelectual, que é vista às vezes pelos professores como mais complicada, que tinham uma vida independente. Em várias partes do mundo, eu fui levar um caso brasileiro, todos tinham estudado numa escola em que tinha convívio, interação e estímulo. Então, enfim, é por aí que a gente vem percorrendo. E o endowment ele está no lado da institucional, da capacidade da organização atuar com competência, né, com gestão, com visão de longo prazo. Então, no nosso caso, o endowment, agora a gente vai fazer o primeiro resgate, né? A gente chegou nos 25 milhões no começo do ano, agora a gente está em 30 milhões. Vamos fazer o primeiro resgate, né? O Conselho tinha definido a partir de 25 começar a usar, e ele vai ser investido, né? A gente não tem mais essa gigante vulnerabilidade de não saber se o portal Diversa vai estar no ar e assim por diante, né? Agora a gente consegue ter essa visão mais de longo prazo. O Rodrigo, a gente tem... Deixa eu fazer um comentário, Rogério. É vai muito lá. importante, né, esse ponto, porque quando a gente pensa em educação inclusiva, no meu julgamento aqui, acho que a maioria das pessoas pensa na aceitação e em proporcionar a uma criança, né, o acesso a essa educação de qualidade. Mas esse ponto que você trouxe de ver os adultos, então, a educação de qualidade não é a educação do ensino fundamental, é poder proporcionar para essas pessoas o acesso adequado à educação superior, à educação profissionalizante, à educação técnica, né? Então, é um plano de longuíssimo prazo e o papel do endowment é super adequado para isso, porque se o problema é a longo prazo, a solução também tem que ser, né? Excelente. Boa Rodrigo, frase, aqui no Elô. nosso... Esse é um bom jargão para o endowment, viu, Elô? Toma nota aí. Pode usar. Não precisa nem contribuir aqui. Pode usar. Aqui no nosso grupo de participantes, Rodrigo, a gente tem educadores e educadoras de ensino público e privado também. Eu queria que você explorasse um pouquinho da atuação do Instituto frente às políticas públicas, né? Porque muitas vezes parece mais óbvio o caminho, né, das escolas privadas ou do ensino privado, que teoricamente tem mais investimento, conseguir avanços, mas como é que o Instituto contribui, né, para o avanço nacional, vamos dizer assim, das políticas públicas? Então, a gente trabalha a partir de 3 pilares. Só alinhando aqui, Rogério, a gente vai até 11h30, né? Só para me ponderar aqui, ponderar no detalhe. Já estamos caminhando para o fim, Rodrigo. Tá, né? A gente tem muita coisa para contar, mas resumindo aqui, a gente são 3 pilares: produção de conhecimento, fazemos pesquisa ao redor do que existe aí de mais avançado. A gente faz essa formação que eu comentei, Brasil inteiro, e a gente faz advocacy. Advocacy é uma frente fundamental para isso que você falou, né? A gente está junto dos legisladores, a gente está junto dos tomadores de decisão para garantir que essa pauta esteja na agenda, para que isso não seja esquecido, porque para mudar a escala, a gente está falando no Brasil, a gente está falando grandes números aqui, 50 milhões de estudantes, 200 mil escolas, 2 milhões de professores, na educação básica. Então, para mudar esse segmento nesse tamanho, a gente precisa de política pública, né? O secretário de Educação precisa estar lá no plano apresentado, né, na campanha dele, ele precisa destinar recurso para acessibilidade na escola, para esse especialista estar circulando nas escolas, para os professores poderem planejar suas aulas. E só para fechar aqui, isso é muito importante falar, o que a gente tem agora como evidência também muito divulgada ao redor do mundo,
é que quando a escola passa por essas transformações, a qualidade do ensino melhora para todo mundo. Todos os outros alunos são positivamente impactados por um professor que planeja melhorar a aula, um professor que está se reciclando, por uma escola que traz conteúdos da vida real hoje, né, do universo, de tantas questões necessárias, né, para que a gente sobreviva como planeta e tal. Então, é melhor para todo mundo e política pública tem sido a nossa estratégia de chegar em todos os quinhões do Brasil, como se fala, né? De capilaridade, né? Sim. Isso. O Carlos, a gente está caminhando aqui para o nosso final, mas eu não queria deixar de dar algumas orientações, dicas mesmo, né, para as famílias que estão assistindo aqui no nosso encontro, orientações práticas sobre o que deve ser olhado em termos de governança na hora que uma família vai fazer o seu investimento social, né? Assim, concretamente, o que você diz que dá para olhar e que é importante ser olhado para fazer esse investimento social? Olha, a gente, com a formação do nosso instituto, a gente entendeu o que a gente também deveria estar, como a gente deveria estar se aprimorando na questão de governança. Eu acho que a primeira grande causa, a primeira grande coisa que você tem que olhar na questão da doação é um alinhamento de interesses, primeiro, da família, no tipo de investimento que você quer fazer. Eu chamo mais, quer dizer, a doação é um investimento. E de certa forma, os órgãos ou os institutos, enfim, hoje, alguns, o que a gente vem olhando muito é o que são voltados à educação, porque educação no Brasil, de certa forma, é algo que moveria esse país para um outro caminho. Eu acho que se a gente começar a continuar esse trabalho, enfim, todos muito voltado à educação no final, você vê a gente tinha que tomar uma decisão. Então foi sempre no mote da educação. Agora, a questão de governança... Querendo falar sobre a intenção coletiva da família, é isso? Eu acho que primeiro é essa intenção coletiva. Você tem que se conversar internamente, entender e falar, olha, aonde a gente quer investir, como a gente quer investir, porque senão você começa a se perder de certa forma, viu? Você começa a doar desde, enfim, causas assim que às vezes não tem nada a ver com o que realmente você quer, você não sabe onde isso vai chegar e aí você começa a se perder um pouco. Então, isso é bom também para você saber filtrar, saber falar não, saber falar sim. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente quando você cria esse perfil, aonde você quer investir. E a questão da governança, hoje em dia, atualmente, é algo muito importante, porque você, de certa forma, para onde você doa, você tem que saber o caminho do que você está fazendo, aonde você está colocando o teu dinheiro, como está sendo usado. Então, basicamente, não é que tem uma fórmula muito mágica assim. A governança é importante, sabendo para onde você vai doar, para quem que você vai doar, como você vai doar, como vai ser usado e gerido o seu dinheiro. Então, isso que essa transparência assim, nos dias atuais, a gente que está do lado da empresa, assim, é quase default. Isso aí não tem como escapar disso. Não sei se eu fui muito claro, mas como a gente... Você tem que ir atrás de gente séria, entendeu? Ana, hoje não adianta você ir atrás quer dizer, você tem que ir atrás de gente séria. Você sabe que hoje tem várias ONGs, enfim, tem várias outras associações aí, mas eu sempre preferi ir atrás de gente séria. E não só baseado na figura só do Rodrigo, mas eu acho que o Rodrigo tem um grande time por trás dele, então
quer dizer, é um todo, entendeu? Assim, muitas pessoas às vezes a gente doa muito pela pessoa, pela capacidade da pessoa, quem é. Existem alguns movimentos, tem gente ficando quase que popstars aí de ONGs, mas você tem que olhar o entorno todo, quem trabalha, como é que é trabalhado, como é sustentado, isso tudo. Então, acho que é por aí se eu puder dar um conselho, é um pouco assim, um pouco do teu feeling, é como a gente funciona. Somado à estrutura, né? Estrutura mais feeling e identificação com a causa. Eu acho que são os três pontos, exatamente. Legal. Bacana. Rodrigo e Carlos, a gente está caminhando para o final. Eu queria pedir para o Rodrigo contar um pouco do seguinte, Rodrigo. Tem uma frase sua que é uma das que eu mais gosto, né, dentre todas, que é: superação não é inclusão. A gente está muito acostumado a admirar trajetórias de pessoas que venceram na vida, que tiveram uma origem com muita dificuldade, de pouco privilégio ou com deficiência e alcançaram sucesso, seja no esporte, seja no mundo acadêmico, no mundo profissional. E aí a gente fica admirado e idolatrando essas pessoas. E conhecendo você e o Instituto, e estudando um pouco mais sobre o assunto, fica óbvio para mim que a gente não pode parar na admiração, né? Você comenta, né, em vários de seus artigos que, puxa, a gente tem um monte a fazer para eliminar obstáculos, sejam obstáculos físicos para acessibilidade, sejam obstáculos culturais, sociais, né? Tem muito a gente fazer e contribuir. E uma das vezes que eu mais me emocionei foi quando eu assisti aquele seu TED Talk, em que você fez uma proposta disruptiva para o Comitê Olímpico Internacional, em que você propõe naquele seu discurso: por que não ter uma Olimpíada em que os deficientes estejam incluídos? Por que não ter uma única Olimpíada e não a Olimpíada e a Para-Olimpíada? Fala um pouco sobre isso, amigo. Tá bom, Roger. Eu acho que tinha que marcar uma live para 2022, cara, porque só isso aí leva. Mas olha só, antes de eu falar disso, eu queria só fazer um convite a todos, porque o tempo está acabando e as pessoas talvez possam precisar sair. Na próxima semana, dia 8, a gente vai fazer às 18 horas um evento, nosso evento anual do Endowment. Estou abrindo aqui, a gente não costuma abrir, mas eu acho que vocês são um público que tem um perfil que nos interessa como rede de pensar a educação inclusiva. Então, dia 8 às 18 horas, a Heloísa vai mandar os convites. É um encontro virtual, 1h30. Vão ter 3 convidados, os conselheiros que o Carlos citou aí vão falar. Isso é um evento muito bom. Segundo lugar, eu queria falar para o Carlos que hoje de manhã, o meu café da manhã foi torradas balduco com manteiga e um queijinho, Carlos. Todo dia aqui eu estou consumindo balduco. Então, enfim, continua na minha rotina, no meu cotidiano. Sobre o seu ponto, Roger, resumindo muito, existe sim ainda uma abordagem um pouco superficial sobre essa questão da inclusão, porque a gente, né, até pela origem do ser humano, a gente busca as grandes histórias, narrativas, né, a questão do herói e tal. Isso faz parte do nosso imaginário, e é bacana, né? O que eu saliento sempre é que para construir uma sociedade inclusiva, aí estamos falando de todas as questões de desigualdade, né? Não basta a gente pensar só na superação individual de quem está ali numa situação de desvantagem, né? Isso não é suficiente. Essa superação ela precisa ser coletiva. É esse o contraponto, né? Migrar para a visão do herói para uma sociedade que assume essa jornada e todo mundo vai se observando, vai buscando contribuir, entendendo que esse negócio não é assim, né? Você tem que mudar. Você fica emocionado com os Jogos Paralímpicos, né? Todo mundo fica. Mas e aí, no dia seguinte, né? Como é que você lida quando o seu amigo do seu filho tem uma deficiência? Você convida para festinha em casa? Enfim, é uma série de coisas que a gente podia falar. E dos Jogos Olímpicos não é juntar, só para... A minha proposta, juntar é bem complicado, ainda vai levar muito tempo. O que eu acho que já dá para fazer, Rogério, é unificar a chama
porque a pira olímpica ela é apagada, todo mundo sabe, no dia do encerramento. É verdade. Passam 3 semanas e aí os caras assinam uma outra chama. Isso poderia ser um símbolo poderoso de mensagem global de união, né? Deixar o fogo aceso lá e trabalhar esse storytelling, essa mensagem. Isso é uma coisa que eu acho que dá para fazer. Está rodando o mundo essa proposta aí, vamos ver, quem sabe. Uma hora vai acontecer, Rodrigo. Sensacional. Então a gente está caminhando aqui para o final, vamos aos agradecimentos, sem tamanho a nossa gratidão ao Rodrigo, ao Carlo, à Heloísa e a todos que contribuem, né, para o investimento social no Brasil. O tempo de vocês foi super valioso, a gente tem certeza de que trouxe inspiração para muitas famílias e muitos educadores presentes aqui no nosso encontro de hoje. Esse foi o nosso último encontro do ano. Aqui a gente se despede formalmente dos nossos eventos, dos nossos clientes e amigos, nesse espírito bastante familiar, por que não dizer natalino, né, Heloísa? E lembrando a todos que ontem foi o dia de doar, então eu acho que vale a pena a gente sair daqui hoje com essa semente plantada para que a gente passe a agir, né, no nosso pequeno universo particular, para que a gente atinja, como o Rodrigo falou, esse universo mais coletivo. Então, obrigadíssimo mesmo, espero que vocês nos acompanhem aí pelas redes sociais. Eu já vou dar um spoiler aqui, porque o ano que vem a gente está com novidades nos nossos encontros, nos nossos eventos, nos nossos cursos, depoimentos de famílias, tem novidades muito legais vindo por aí. E desejamos, então, a todos um super final de ano, um Natal com bastante segurança, com bastante cuidado e um 2022 aí com muita esperança e muito trabalho para a gente. Maravilha! Tchau, pessoal. Tchau, Rodrigo. Tchau, Carlos. Obrigado, foi um prazer. Espero ter colaborado. Um ótimo 2022 para todos. Um ótimo Natal e podem contar comigo sempre que for necessário. Eu estarei aqui super à disposição.